trazer o nosso convidado, que na realidade é amigo. De casa, né? É de casa, ele é conselheiro do E-Commerce Brasil já há bastante tempo. Vai falar para a gente sobre Retail Media, um potencial negócio de alta margem para o varejo de alimentos e bebidas e uma oportunidade de dados de alta qualidade para marcas e anunciantes. Lindo, né? Mas onde é que está o desafio disso tudo? Como pensar a integração necessária para essa nova mídia convergente e completa? Como eu falei para vocês, um grande especialista em dados hoje do nosso mercado. Ele é conselheiro do E-Commerce Brasil, professor convidado da SPM, FGV, Escola Superior de E-Commerce, da Live. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela FAP, é mestre em Varejo pela FGV, experiência de 23 anos em projetos focados no uso de dados em marketing, Digital Analytics, Business Intelligence, Media, atribuições de marketing, Data Mining, Data Science, Marketing Analytics. Você é um cara que tem um vasto currículo e muito completo, e além de ser um grande amigo. Leonardo Naresi, Co-CEO e CIO da DP6, por favor, o palco é teu. Obrigado. Saiu. Valeu, Marcelo. Bom dia, pessoal. Bom, obrigado pelas palavras, né? A gente acaba se interessando por tanta coisa nesse mundo digital, né? E quem começou lá no comecinho do século, né? Acaba se enveredando por várias das tendências, né? Além dessa tendência que a gente está falando aqui hoje de Retail Media. Tá? Então, tudo que envolve aí dados, tecnologia e consumo, negócios, né, marketing como um todo, acaba botando pezinho. É por isso, né, que acabei passando por tantos assuntos diferentes. Mas eu vim aqui falar para vocês hoje sobre mídia no varejo. Né, e como o Marcelo introduziu, mídia no varejo é um negócio de altíssima oportunidade, né, que apresenta altíssimas oportunidades para a gente hoje, mas que envolve duas áreas diferentes, né, ou vamos dizer assim, dois atores, né, dois agentes diferentes. Eu queria fazer uma pergunta aqui já para entender um pouquinho de como está a representatividade desses atores aqui. Quem aqui é do varejo alimentar? Então, o DataLeo está apontando aqui 49%, talvez. E quem é das marcas? FMCG, CPG, indústria do varejo alimentar? Legal, está bem equilibrado. Tá? Estou achando que o varejo está um pouquinho mais tendente ali para passar os 50%, mas isso é muito importante. E esse equilíbrio é muito importante da gente saber. Primeiro, né, por quê? A gente está falando aqui de o que é chamado a terceira onda da publicidade digital. E por que é chamada da terceira onda da publicidade digital? Primeiro, né, o mar de dados de dinheiro que a gente está falando aqui. A gente está falando de um mercado que está com potencial de faturamento de atingir 143 bilhões de dólares até o final de 2024. Isso no mundo todo. E esse mercado, né, de 143 bilhões, ele está, né, em desenvolvimento em níveis diferentes ao redor do mundo. Né? Como o Marcelo da Nielsen apontou aqui, né, a gente tem alguns países e algumas regiões que se desenvolvem no e-commerce em alguns segmentos de forma diferente. Nos Estados Unidos, esse investimento em mídia no varejo já representa 16% do investimento publicitário como um todo. Né? Já é muita coisa. Mas ainda não chega perto do potencial que a China já demonstrou. A China, né, foi um dos grandes motores aí do desenvolvimento do varejo, do e-commerce como um todo, e já surfa essa onda também da mídia publicitária, né, do canal de mídia no varejo, mais até do que outras regiões, porque já digitalizou boa parte da sua cadeia, boa parte das suas operações antes. No Brasil, a gente está um pouco mais perto do cenário americano. Né? As estimativas são de que, no Brasil, a gente já dedique ou destine 12% do investimento em publicidade no Brasil para mídia no varejo. E, às vezes, a gente nem vê isso acontecer. Né? Às vezes, no nosso varejo, na nossa marca, às vezes isso aí está ainda em paralelo ou está dividido ou fragmentado entre canais diferentes. Mas por que é chamada de terceira onda? Por causa desse slide aqui. Esse slide aqui ele mostra qual que foi a evolução em faturamento, até chegar aos seus primeiros 30 bilhões e depois, dos principais players de tecnologia e de mídia, né, que surgiram com a publicidade digital. Primeiro foram as buscas, né, representadas pelo Google ali, que atingiu em 14 anos seus primeiros 30 bilhões de dólares, e, no meio do caminho, surgiram as redes sociais, que fizeram os mesmos 30 bilhões em 11 anos. E o que a gente está vendo aqui, por que a gente chama dessa terceira onda e por que é tão urgente a gente falar disso, é que
esse novo player aqui, né, a Amazon entrando como um dos principais players de mídia, né, do globo, chegou, né, fez esse mercado chegar em 2021 aos primeiros 30 bilhões, ou seja, 5 anos depois de lançado. A gente estava num fórum de executivos do E-Commerce Brasil em 2019, e lá em 2019, a gente tinha dados de 2018, e a Amazon já estava ali, ó, top 10, entre os top 10 players de mídia global. E ali já começava a atrair uma atenção diferente, né? Como é que a Amazon é top 10 de players de publicidade? Não seria a Verizon, né, Comcast, AT&T, os players que fazem distribuição de conteúdo e publicidade tradicionais? Não, ela já estava incomodando quem? Incomodando o Google, Meta, né? E essas marcas que já tinham estabelecido sua liderança em publicidade. Agora, isso precisa, né, ser discutido porque não é uma tendência dos últimos 5 anos. É o que vai acontecer esse ano. Esse ano, o Retail Media é o canal com maior crescimento previsto, tanto em receita quanto em impressões ou cobertura ou distribuição de publicidade como um todo. Tá? Ainda crescerá 2 dígitos ao ano, até provavelmente 2026 ou um pouco mais. Né? A gente nunca sabe o futuro, mas a gente imagina, né, ou vê nos dados essa tendência acontecer. Quando a gente olha os players que estão, né, previstos aí para crescerem esse ano e os próximos, já é um cenário diferente do que quando a gente entrou na pandemia. Os players digitais, né, que trouxeram boa parte da digitalização da comunicação, do marketing, da publicidade, né, na última década, e os maiores, né, como estão ali no comecinho, já não são os que mais crescem. E a própria Amazon, que a gente colocou lá, né, que foi responsável por essa e dar o pontapé ou o começo dessa terceira grande onda da publicidade, está ali, ó, em 5º lugar. Quem está crescendo mais? Quem está crescendo ali é a mídia no varejo, mas não é só mais a Amazon. Né? Aqui, especificamente, a gente está falando de grocery. A gente traz muito dados, né, do mercado americano, que a gente tem, talvez, um track, né, um histórico mais recente, maior, né, maior volume. Depois a gente coloca alguns exemplos no Brasil aqui também. Mas a gente está falando de, né, categorias diferentes aparecerem. Vocês já pararam para pensar por que a Amazon, né, ou esses grandes primeiros players aqui de mídia de varejo, né, ou começaram a despontar nesse segmento? A gente está falando de uma mudança de como os varejistas e as empresas de consumo entregam, né, seu valor no meio digital, que fez com que varejistas se transformassem não só numa única categoria, especializados em única categoria. Né? Eu acho que, quando eu comecei a trabalhar no mundo digital, a gente tinha isso. A gente tinha varejistas que eram especializados em eletrônicos, varejistas especializados, né, em setores específicos e que têm toda a sua performance ou seu alto desempenho baseado nisso. A gente viu o caso do Zé. Né? Um altíssimo desempenho baseado nisso. O que começou a mudar foi que a Amazon ampliou esse leque. Né? A Amazon trouxe o conceito de marketplace. E é o marketplace que a gente, né, discute hoje como um dos principais desafios para o nosso varejo alimentar, para o nosso setor supermercadista, por exemplo. E isso está fazendo a diferença na hora da gente gerar esse novo mercado de mídia no varejo. Esse dinheiro todo que está indo para a mídia no varejo, ele não é um dinheiro, um investimento que vem só das marcas ou das áreas de comunicação, né, de marketing, mídia como um todo. Ele é um dinheiro que as empresas hoje investem a partir das suas equipes de vendas, das suas equipes comerciais, da equipe de trade. Né? Sabe aquela história de campanha de mídia cooperada? Mídia no varejo acabava vindo um pouquinho daí. Eu acho que há uns 6, 7 anos atrás, até mais, né, 8 anos atrás, a gente tinha alguns projetos lá na DP6 que envolvia conectar dados entre varejista, né, fabricante, indústria, marcas, para conseguir fazer a medição da campanha até o final. E isso, né, ao longo do tempo, foi aprimorando. E é a partir daí que a gente está culminando aqui, né, em todo esse investimento. O que está previsto para crescer, então, em montante, em volume, para atingir esse percentual previsto, né, ou esse montante previsto na mídia do varejo, não é só dinheiro de marketing e mídia. É o dinheiro que vem de trade, é o dinheiro que vem de promoção, é o dinheiro que vem de patrocínios. E isso vai se somar a tudo. Por isso que a gente precisa integrar. Já pensou a briga de orçamentos?
entre marketing, mídia, comunicação, a gente está falando agora há pouco, né? Imagina a briga de orçamentos, não só no varejo, mas dentro das marcas, em quem vai gerenciar, né, isso e com qual perfil gerenciar. Cenas dos próximos capítulos, só para dar um gostinho aqui, né? A mídia no varejo também tem se posicionado aí para ser uma das maiores mídias logo na sequência. Em 2025 é esperado que nos Estados Unidos ela ultrapasse a TV aberta, ou a TV linear, né, como a gente chame. E no Brasil, né, isso deve seguir também nos próximos momentos. Mas a gente fala de tudo isso não só para dizer que, né, onde o dinheiro está indo, a gente tem que seguir. Mas porque, na verdade, esse dinheiro, esse investimento, ele segue a tendência do consumidor, a mudança no comportamento do consumidor, da consumidora. E essa mudança qual que é? E-commerce, digitalização, né, das transações, que a gente está passando, né, em vários segmentos diferentes. A gente sabe que alimentos e bebidas ainda tem um desafio grande, né, de conseguir essa penetração no online ainda, mas é algo que mudou bastante substancialmente durante a pandemia e a comunicação digital como um todo. Essa mudança de comportamento está fazendo, né, tá trazendo para a gente esse novo cenário. E, para corroborar com o número aqui do Marcelo sobre o crescimento em alimentos e bebidas no Brasil, nos Estados Unidos é a mesma coisa, é quase o mesmo percentual, 14,5% ali, ó, cravado, percentual de crescimento em alimentos e bebidas. Por isso, né, a gente junta essa tempestade perfeita, essa onda perfeita da mídia no varejo como algo importante para a gente discutir. E aí, quando a gente começa a juntar esses dois assuntos, né, o varejo alimentar, o varejo de bebidas, né, grocery como um todo com retail media, a gente começa a ligar os pontinhos. Essas são as principais redes de mídia do varejo nos Estados Unidos, as principais em investimento. Coincidência ou não, né, que praticamente todas são grocery, ou envolvem grocery, de alguma maneira? Né? Isso é impressionante. Uma categoria, né, que tem ainda uma penetração ainda baixa em relação ao e-commerce frente a outras categorias, mas quando a gente fala na relevância de comunicação, na relevância de relacionamento com o cliente, torna o seu produto de mídia tão importante a ponto de ter como um dos principais players nesse mercado. Tá? Quais que são os pilares de uma oferta dessa de mídia no varejo e por que a gente começa a linkar isso com grocery ou com varejo alimentar? Primeiro de tudo, audiência. Onde os consumidores e as consumidoras estão, né, interagindo com as marcas e com as empresas. A gente tem volume, tem frequência? Né? Com certeza. Né? Não é segredo que as pessoas precisam comer e beber todos os dias. Então, a gente tem, além de todas as pessoas interessadas ou potenciais, né, clientes desse segmento, mas também uma frequência invejável. A gente também tem dados first party. Já foi-se o tempo em que você ia no supermercado, né, com uma notinha, pagava no dinheiro e saía. Hoje em dia, no mínimo, você passa um cartão online, você participa de um programa de fidelidade, você se cadastra num programa de pontos, né, ou algo assim, sem contar no online, que para fazer uma compra você não faz sem um dado, sem uma identificação. E isso é muito valioso, principalmente numa época ou num cenário que hoje a gente tem de redução dos identificadores pessoais. Né? Toda a legislação de privacidade, LGPD e outras, né, limitações que a gente tem hoje no mundo do marketing, faz com que esse dado first party seja ainda mais valioso do que era antes. Já era valioso antes. Hoje em dia, ele é praticamente vital, porque a maioria das empresas que não conseguiram consentimento para falar com seus consumidores e consumidoras vão depender dos dados de outros. E o varejo já tem esse dado como garantido. A gente precisa, lógico, governar e garantir o consentimento. Né? Não dá mais para usar esse dado, colocar num CD-ROM e vender na banca. A gente precisa cuidar bem desse dado, né, para conseguir utilizar ele bem. E, por último, né, o que a gente chama, na mídia do varejo, de closed loop marketing ou closed loop metrics, né, quando a gente consegue fechar o caminho completo. Quando a gente está falando de uma marca vender para o seu consumidor, para a sua consumidora, a gente está falando de expor esse produto. Dali até a pessoa passar, colocar no carrinho, ou passar no checkout, né, levar para casa, é um caminho muito grande. E, historicamente, nas últimas décadas, todas as marcas tiveram algum desafio para fazer isso acontecer. Né, esses projetos que eu falei de 8 anos atrás, 10 anos atrás, as marcas contratavam a gente para tentar fazer essa ponte, ou fazer uma correlação, ou fazer uma estimativa do impacto,
do canal lá no começo do funil até o final do funil. Quando a gente está falando do varejo online, isso está dado. Se a pessoa viu um vídeo no seu varejo online e se ela fechou a compra no varejo online, você tem um caminho completo. Sem contar o contato nas outras redes que você pode ter, né, informações fluindo ou mensuráveis de alguma maneira. Então, esse caminho completo, essa jornada completa, né, guiada por dados, faz toda a diferença. É por isso, né, que esse é vamos dizer assim, uma linha de receita de altíssimo potencial e de altíssima margem para dentro dos varejos. Para falar desse altíssima margem, de altíssimo potencial, olha quanto que a Amazon fatura por usuário só com mídia. Já vai passar aí $128 no ano passado. Né? Os que estão ali no finalzinho aí dessa comparação, eBay, Etsy, né, já estão chegando ali a 3. As redes nacionais, as redes que trabalham aqui no Brasil, elas estão perto desse patamar. Né? Se a gente baixar ali os dados de investimento, de rentabilidade, relatórios de investidores, né? Mercado Livre, Magalu, Via, né? Raia Drogasil, a gente consegue ver números parecidos a esse finalzinho aqui. O que mostra só que a gente tem um potencial gigantesco. Né? Não estamos nem perto ainda de bater os 3 primeiros em potencial de rentabilidade. Então, existe. E as empresas, as agências, as marcas ainda têm potencial enorme para investir. Por quê? Né? Se a gente tem poucos players ou poucos concorrentes, a nossa marca se destaca melhor, né? O nosso produto consegue se posicionar melhor. Aquele efeito de pioneirismo, não só nos negócios, mas na presença da marca, né? nos segmentos e na comunicação, faz toda a diferença. Agora, vamos destrinchar um pouquinho cada um desses pilares de retail media para saber o que a gente precisa para explorar isso no maior potencial. Primeiro de tudo, aquilo que a gente falou que é a audiência. A audiência significa o quê? Ter pessoas, consumidores e consumidoras, usando seus canais e você ter potencial para impactar essas pessoas no seu dia a dia. E esses canais que a gente tem disponíveis para gerenciar, para ativar, para utilizar na mídia no varejo, eles são canais que a gente separa entre on-site e off-site. On-site são aqueles canais que a gente atua ou ativa nas nossas próprias propriedades. Né? No meu e-commerce, no meu aplicativo, né, no meu WhatsApp, no meu e-mail marketing, tudo aquilo que eu consigo fazer. E não é porque tem a palavrinha on que é só online. On-site pode ser o on-site físico, pode ser a loja física, pode ser o totem digital, pode ser a testeira da gôndola. Tudo isso é mídia on-site que a gente tem como ativo valiosíssimo para comercializar ou, no caso das marcas, para comprar, né, para posicionar. Mas existe um outro potencial que o digital está começando a destravar e que às vezes a gente não observa tanto, que são as possibilidades off-site. O que significa off-site? Eu atingir o consumidor de uma marca usando as outras redes de publicidade ou outros canais de comunicação através dos meus dados. Então, imagina, parece, né, uma costura necessária que a gente precisa fazer aqui. A marca deseja colocar seu produto em exposição numa grande rede de publicidade, em redes sociais, em busca, em display, em vídeo, que seja, mas quem sabe o melhor perfil de consumo e a melhor segmentação e como atingir individualmente cada uma das pessoas é o varejo. A gente junta as duas coisas, o varejo disponibiliza aquela audiência, disponibiliza aquele meio de acessar aquelas pessoas na publicidade digital e a marca entra com investimento em marca. Esse caminho hoje com o digital é possível. E é possível com precisão. Né? A gente vai falar dos dados que tem disponível para trabalhar, mas hoje a gente já consegue ver que não é só o on-site o potencial para geração de receita. Quando a gente está falando de mídia no varejo, a gente está falando de trazer também, né, marcas investindo no off-site. O off-site digital e o off-site dentro das lojas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas procurem depois os Media Kits e as ofertas de mídia, né, a maioria dos varejistas que a gente tem, né, quando a gente está falando da Americanas, né, Advertising, que tem uma gama gigantesca de on-site e off-site, a gente está falando de Mercado Livre, né, em toda a sua jornada digital, estamos falando de Magalu Ads, Via Ads, estamos falando de Raia Drogasil. Raia Drogasil tem os dois, né, o lado online e o lado offline, no Brasil inteiro também, e com todos esses tipos de canais. Agora, o que está fazendo, né, o que está trazendo para a gente mais oportunidade nesses canais em lojas físicas, também é a tecnologia. Porque quando a gente falou de colocar mídia, né, no supermercado ou no varejo físico, na gôndola, né, no display ali ou perto do checkout, cada vez mais a gente vai ter tecnologias que se adaptam melhor.
interagem com o consumidor. Aquela geladeira interativa na hora de tirar a bebida. Ou no checkout, já reconhecendo quem é o cliente, já apareceu uma oferta específica. Até maquinário para vender cafezinho, né, já está colocando mídia ali. E isso faz com que, sendo digital, sendo eletrônico, a gente consegue fazer outros tipos de segmentação, outros tipos de monetização e de rentabilização, né? Então, a gente está vendo mais oportunidades surgindo. E por que isso é importante? Porque se a gente fala que retail media é um potencial de receita para a gente trabalhar, se a gente olhar só para o potencial do que a gente tem online, às vezes a gente limita. Né? Olha isso aqui, a gente acabou de falar de Walmart, né, Target e outras redes americanas em relação à geração de investimento em mídia no varejo. Só que a maioria dessas empresas, a maior audiência, ou seja, o maior volume de pessoas passantes nos canais interagindo e comprando, não está no online. Está no físico. E a gente sabe essa realidade aqui de alimentos e bebidas, que a gente acabou de ver com o Marcelo. Né? Então, na hora que a gente vai estruturar um negócio desse, o online ainda é um pedacinho. E a gente já pode fazer esse pedacinho render bem para a empresa. Né? Em questão de 5 anos, aí, o Mercado Livre já quintuplicou, né, a sua receita de mídia no varejo. Né? Imagina a sua empresa começando agora, o seu varejo começando agora. Ou a sua marca começando a investir agora e tendo, né, esse potencial de espaço. Vamos falar agora, então, de dados. A gente já falou de estar onde as pessoas estão, e por isso que é um diferencial da nossa mídia no varejo. Mas em relação aos dados que o varejo tem disponíveis. Imagina que eu consigo fazer campanha hoje no varejo, seja no final do funil, para quem já quer comprar um produto, ou para quem está descobrindo marcas. Quantos aqui já entram, sei lá, ou começam o dia entrando em algum e-commerce logo de manhã? Alguém aqui? Já tem isso aqui, ó. Alguns transformadores digitais, né? Eu dou esse exemplo porque eu sou um desses, né? Às vezes eu estou ali acordando, tomando café, eu já procuro aquela compra que eu tenho que fazer no final de semana, porque eu vou precisar, né, ter isso daqui a 2 dias ou algo assim. Na pandemia, então, era isso, né? Era manhã, tarde e noite, você, né, online pesquisando. Então, a sua jornada passava totalmente ali pelo varejo, não só pelo buscador. Existe uma tendência de as pessoas migrarem o seu comportamento de busca, né, que já migraram um pouco do buscador tradicional para as redes sociais ou para as redes de conteúdo, e migrarem também para as redes do varejo. Porque se a maior parte das necessidades das pessoas estão relacionadas a compras ou ao varejo, talvez a pesquisa comece lá. E aí é o começo do funil. Você vai descobrir aquele lançamento de sabão em pó, você vai descobrir aquele lançamento de bebida, você vai descobrir aquele lançamento de biscoito, às vezes, numa busca no varejo online de manhã. Né? Ou no varejo físico, quando você fizer a próxima visita. E isso traz esse potencial de dados. É um dado que a indústria não tem e que é muito valioso. Né? Saber o hábito de compra, né? A necessidade, a demanda, o perfil, né? Tudo isso, hoje, a gente já pode fazer melhor do que em outras mídias. Não é à toa que as empresas, né, têm investido mais, né, em mídia no varejo do que outros canais, porque a gente já pode fazer até o começo do funil ser guiado por dados. Né, e não por grandes clusters, ou grandes grupos, ou grandes demografias, como a gente falou, né, que não necessariamente representam. Mais do que isso, se a mídia no varejo é digital e a gente tem essa possibilidade de usar dados, e a gente falou que depende de 2 atores aqui, o varejo tem um pedacinho da informação, valiosíssimo, que já sustenta um bom negócio. Mas se a indústria quiser falar assim, olha, eu quero fazer essa campanha com você, mas eu quero segmentar só por pessoas parecidas com a que eu tenho aqui na minha base. Pessoas que consomem com essa frequência, ou pessoas que já participaram da minha promoção. Eu quero juntar as 2 informações. É possível? É possível. Né? Mesmo com as legislações de proteção à privacidade, e, aliás, junto com elas, né, vem novas possibilidades de colaboração. Porque se as 2 empresas detêm o consentimento de falar com o consumidor ou com a consumidora e segmentar e impactar essas pessoas, a gente consegue juntar essas informações, né, com segurança e com, né, privacidade e fazer uma campanha que junta as 2 visões, as 2 perspectivas. Então, imagina, juntar o conhecimento do perfil do cliente, né, ou o aspecto promocional ou do relacionamento que a marca tem, com o hábito de consumo e com a frequência de consumo dessa e de outras categorias que o varejo tem. Né? A gente já consegue fazer isso, né, dos 2 lados. E, por final, mensuração, né, ao longo do funil ou do loop completo, como a gente fala. Vamos começar uma campanha, todo mundo quer saber quantas pessoas foram impactadas ou vão ser impactadas, né?
Qual vai ser o efeito na lembrança de marca? Quem comprou? A que preço? Que outras marcas participaram no processo? Essas são perguntas que estão na nossa cabeça que a gente já acostumou que a gente não teria resposta. Né? Quem trabalha com marketing fala, como é que eu descubro que a pessoa que comprou meu produto experimentou ou teve contato com outras marcas durante o processo? A gente acostumou que isso não era possível. Mas o varejo online tem essa informação. Que produtos você colocou no carrinho, qual você navegou, qual você tirou do carrinho e qual você acabou comprando. E essa informação é um ativo valiosíssimo para o varejo colocar para as marcas. Seja para segmentação, seja para ativação na mídia do varejo, ou seja para estudo. A maioria dessas mídias no varejo que a gente falou aqui, elas têm nas suas áreas comerciais ou de entrega uma área de inteligência. E você consegue fazer estudos específicos. Você consegue pedir, né, para uma rede de varejo dessas, falar, mas me ajuda a entender qual que é o funil, qual que é a minha etapa de consideração aqui, né, meu passo de consideração. A gente consegue olhar isso no varejo e integrar as duas informações. E chegar no final com aquela pergunta que é, tá bom, e agora, qual que foi o ROI? Até então, a gente dividia um grande número por outro grande número e tentava chegar no resultado. Agora, a gente consegue saber quem viu, quem clicou, quem chegou até o final. Né? Precisa de um pouquinho de tecnologia? Precisa. Mas o caminho completo está aqui. Ó. Né? O caminho completo do varejo já inclui a interação das pessoas com várias etapas do varejo que fazem com que isso seja possível. O comportamento, né, desde os gatilhos até a fase de exploração, de avaliação, as páginas de produtos, o checkout, tudo isso está coberto, né, e a gente pode utilizar. E o mais importante que os profissionais de marketing e publicidade dizem sobre como diferencial da mídia no varejo é isso. O dado da venda no final. A gente não está no momento em que nós podemos desperdiçar. Nunca estivemos, mas agora cada vez mais está mais apertado. Né? Então, eu não quero desperdiçar meu dinheiro, meu investimento. Meu investimento vai para aquele canal que me trouxer o melhor retorno, o melhor ROI. E essa etapazinha do final de saber quem comprou é muito importante. Isso é um dos principais diferenciais. Os outros canais de mídia não têm. Ou, para conseguir, a gente precisa de algumas integrações e interações. Né? Ou seja, vejo dados por todos os lados. Mas como é que eu faço? Primeiro, mídia no varejo precisa de uma plataforma de mídia. Né? Algumas dessas empresas, quer dizer, todas as aqui já estão disponíveis no Brasil, tá? Algumas têm origem lá fora, Citrus Ads, Promote aqui, o Promote aqui é da Microsoft. Né? Citrus Ads é uma dos grandes players de retail media. Miracle, Newtail, BornLogic, todas essas são aqui do Brasil. E tem soluções de retail media, né, para cada varejista diferente e soluções para as marcas para atuarem no retail media. Só que não basta só a plataforma de mídia, a gente precisa da plataforma de dados. A plataforma de mídia, ela vai fazer essa conexão, vai fazer essa ponte. Mas os dados da sua empresa, do seu varejo ou da sua marca, elas precisam estar bem organizados. E algumas empresas já começaram a se preocupar com essa rodinha aqui. Meu Analytics está resolvido? Meu CRM está bem coberto? Meu cadastro está em dia? Meu supermercado tem uns cadastros centralizados de pessoas comprando e o histórico e organizado isso por ID, CPF, e-mail e afins para utilizar? Senão, a gente já perdeu 2/3, talvez, ou 1/3 do nosso potencial de mídia do varejo. Então, um deles é a audiência, o quanto a gente movimenta, né, de pessoas. O segundo é o dado. E a gente precisa juntar isso até o final. Né? E aqui já multiplica fornecedores e empresas e opções que a gente tem para trabalhar. Tá? Isso aqui, né, são coisas que cada empresa vai ter uma jornada diferente. Tem empresa que vai fazer isso de uma maneira um pouco mais unificada, e na própria plataforma de mídia já vai ter uma integraçãozinha com dados. Né? A própria plataforma de CRM vai ter um pezinho em como ativar esses canais. O mais importante é não deixar isso descoberto, porque o potencial de geração, né, de receita justifica qualquer investimento em qualquer uma dessas ferramentas, né, se a gente olha aí no curto e no médio prazo. Então, o que a gente precisa para implementar? Não esquecer da nossa oferta de mídia e não esquecer da nossa oferta de dados. Senão, a gente está vendendo apenas gôndolas. E a gente sabe que o varejo alimentar é muito mais do que gôndolas, é frequência, é comportamento. As pessoas que compram, né, no grocery, compram no supermercado, né, são compradores parecidos com o que a gente costuma chamar de marketplace online, que compram várias categorias quase todos os dias ou todas as semanas. E isso é muito valioso. Então, oferta de mídia é importante, os canais que a gente vai usar, um site off-site, e a nossa oferta de dados que a gente tem para colocar. Tá? Então, moral da história, não vamos esquecer.
desenhar bem na nossa estratégia os canais, os formatos, o que a gente tem como diferencial, que plataforma de mídia nós vamos usar, que plataforma de dados nós vamos usar. Esse é o aspecto tecnológico da história que a gente precisa implementar, é necessário. A gente não tem como passar por uma transformação digital sem se transformar digitalmente, né? Então, a gente precisa colocar mais digital no nosso negócio e fazer isso integrado, fazer isso funcionar entre uma área e outra. E por que eu falei área? Não é só entre uma tecnologia e outra. É colocar, por exemplo, a equipe de vendas integrada com a nossa equipe de comunicação. É na hora da indústria trabalhar, por exemplo, o seu orçamento de mídia, alocar o orçamento de trade integrado, planejado, sincronizado ao menos com o nosso orçamento de comunicação geral. Senão a gente está colocando promoção num canal, colocando começo de funil em outro, as duas coisas não estão se conversando e a gente está perdendo um potencial. Então, moral da história, precisamos integrar essas áreas. São disciplinas que, às vezes, nasceram separadas. Às vezes, não. Quem aqui é profissional de mídia que teve treinamento de trade? E quem é profissional de trade que teve treinamento de mídia? Está muito separado. E a gente precisa colocar. O e-commerce vem como uma força até para juntar algumas dessas carreiras. O on-trade, enfim, e outras especializações que a gente tem nesses departamentos vão precisar falar de e-commerce, de retail, de e-retail, de uma forma unificada como um todo. Tá bom? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Uma aula toda vez que a gente ouve, Léo. Obrigado. Obrigado você. Seria imprudente, eu acho, da minha parte, eu fazer uma pergunta com esse público que a gente Por tem favor. aqui. Posso abrir para o público, então, Léo? Por favor. Pessoal, perguntas para o Léo, por favor. Eu gosto, tem uma frase do Guto, Léo, que eu gosto muito, que o Guto fala o seguinte: marketing em geral traz faturamento, dados te traz lucro. Eu acho que isso frisa bem e marca bem o que a gente precisa começar a olhar dentro de casa. A escala e a rentabilidade. Fala, Léo, fazer uma aqui. Vale lembrar sempre, a gente brinca lá na empresa que a melhor gôndola, a maior exposição que você tem dos dados é o site da empresa, né? Acho que vale lembrar sempre que muitos dos consumidores olham para o site antes de ir para a loja física. Então, se a gente colocar nessa conta de tudo que você apresentou aqui, qual é a receita que o site gera indiretamente para o canal físico, eu falo que o melhor tabloide, o melhor backlight que a gente tem é o site. A gente pesquisa lá, 30% dos nossos consumidores acessam o site antes de ir para a loja. Tem lojas que esse número chega em 50%. E medindo o O2O lá, são quase 10% da receita total da companhia, das lojas físicas, é influenciado pelo e-commerce. Então, se colocar isso na conta aqui do Retail Media, esse ROI sobe muito, esse ROAS vai subir para caramba. O2O é muito realidade mesmo, porque quando a gente começa a ver as pessoas que fizeram esse comportamento, ou acordaram de manhã procurando alguma coisa, mas não compraram porque precisam daquilo num tempo diferente, ou num lugar diferente, em alguma coisa diferente, vão comprar depois no varejo físico. O mais legal é que hoje a gente consegue medir. Hoje, se você está com o seu varejo veiculando uma campanha no seu online e depois você tem um programa de pontos que seja no varejo offline, você liga uma coisa na outra. Isso não é de hoje. E aí a gente já consegue ver soluções de retail media que já incluem isso. Hoje a gente dá muito exemplo da Amazon, porque ela começou essa história antes, mas é um bom norte para a gente colocar. Tem uma ferramentinha da Amazon que é uma Data Clean Room, Data Clean Room, que é uma maneira de colaborar dados privados com segurança entre marca e o varejo ali. E um dos recursos é fazer esse cross do online com o offline. O que você faz? A sua marca pode colocar, ou o seu varejo pode colocar ali a informação do que aconteceu em outros canais, cruzar com a informação do que aconteceu no varejo online e falar: quem viu meu vídeo na Amazon e não comprou, mas comprou no meu outro varejo, no meu outro canal, quantos são? Já é possível. E quem já é da tecnologia, isso você faz com SQL. Você faz ali com uma consulta de dados mais simples. Então, imagina, isso é só um dos exemplos. E se você for pedir isso customizado para as outras redes de varejo nacionais, seja RD, Mercado Livre e afins, tem coisas muito parecidas que a gente já consegue fazer. Então, isso é muito legal porque não é só mais uma teoria. A gente vê isso acontecer em todos esses segmentos e dados. A gente só precisa, lógico, colocar a casa em ordem em dados. Ter o cadastrinho ali bem feito, o CRM bem estruturado. Tem mais uma, lá na esquerda. Oi, meu nome é Rafaela, sou da Rect,
para quem não conhece Rect, né? Veja, Vanish e afins de limpeza. Muito bom. Eu acho que eu tenho uma pergunta e / reflexões. Como indústria, e eu fui trade e sou vendas hoje, cuidei dos varejos Key Account regional, e a gente sabe a nossa maior dor é realmente conseguir ter acesso aos dados, e realmente a gente sabe que a Amazon a que está mais desenvolvida, e ali mais o pessoal do marketplace está um pouco mais desenvolvido nesse compartilhamento. E aí a gente sabe que varejo, Key Account e regional está um pouco atrás nesse desenvolvimento. E compartilhamento, né? E aí tem o ponto de preço. E, às vezes, a gente sente que o preço que a gente precisa pagar por atingir um grupo de consumidores muito menor, nesses varejos menores, é igual ao preço de um lugar onde você impacta muito mais pessoas. Então, a gente também, como um bolso de indústria, fica tentando entender como que a gente consegue desenvolver os menores, sendo que é um custo muito maior. Outro ponto, eu acho que tem uma questão de colaboração, que eu acho que o varejo off e indústria talvez ainda está mais no embate numa negociação mais conflituosa, e eu entendo que no e-commerce é um mindset mais de colaboração, e eu acho que ainda a gente está numa jornada de desenvolvimento disso com os varejos. E tenho mais um ponto, peraí. Muito bom. E nesse momento, desculpa. Pode continuar. E nesse momento de crise, né, de economia difícil e a pandemia dando uma flexibilizada, a gente sabe que o consumidor está se dividindo mais em online e offline. E eu, como ainda focada no mundo e na categoria de limpeza, a gente tem sofrido um pouco, perdendo penetração. E acho que uma das nossas maiores dificuldades, nesse ano principalmente, é ver que, nesse cenário difícil, acho que, inclusive, o varejo acaba focando muito mais nas categorias que são muito mais fáceis de vender, que aí vai ser sempre bebida, e a gente acaba ficando para depois. Então, eu falo isso no sentido de priorizar. Limpeza nunca vai estar nas primeiras posições de banner, limpeza nunca vai estar nos primeiros corredores, e aí eu acho que a gente acaba entrando num looping da pobreza, assim, né? Porque continua não dando prioridade, a gente já não está sendo o que o consumidor está buscando, e aí a gente acaba perdendo mais relevância. Então, acho que um questionamento que a gente fica é muito como que vai ficar esse ano e os próximos, a parte de voltar a desenvolver as categorias que tinham dado um super boom na época de pandemia. Legal, excelentes observações, né? Quando a gente está falando desse momento do mercado, né? Você falou bastante de colaboração entre varejos, né? e a indústria. Isso é muito importante. Por quê? Né? Você falou, a Amazon talvez esteja mais fácil de eu trazer esse dado, né? Para eu otimizar ou para gerir meu negócio. Os outros ainda têm alguma dificuldade. Mas não existe uma não disposição. Existe um momento de desenvolvimento, né, de soluções. Né? Se a gente olhar um mapa de todos os varejistas online hoje e quantos têm soluções adotadas ali funcionando de retail media, várias delas são manuais. Agora, será que meia dúzia de grandes anunciantes ou de trades com orçamento relevante falando eu preciso desse relatório semanalmente, diariamente, isso não muda? Com certeza muda, porque é inviável fazer isso manualmente, diariamente. Né? Aquele real-time que a gente tem nas plataformas de mídia, que a gente já acostumou com Google, Meta, né? Facebook, TikTok e afins, nas plataformas de mídia no varejo ainda é um desafio para ganhar essa escala. Mas, à medida que você tem esse investimento chegando e os players da indústria pressionando para isso, a tecnologia está disponível, é adotar e evoluir. Né? E aí isso acaba acontecendo, né, em todo o resto. E nesse lado que você colocou das categorias, né, de limpeza, é o que a gente chama até na pesquisa acadêmica de duplo prejuízo, né? Porque quando você não tem aquilo a sua marca em destaque ou naquela priorização, além de você perder o alcance, você perde também até a própria retenção. Né? A fidelização, a recompra acaba sendo prejudicada. Esse é um dos motivos até porque a gente precisa falar de mídia e trade juntos. Porque se o trade está com essa dificuldade de posicionar uma categoria, talvez seja através da marca que a gente vai empurrar. E aí não é mais o orçamento de trade, que talvez seja reduzido para isso, porque ele envolve metas de vendas ali. Mas talvez o investimento da marca. E que a gente está deixando aonde? No começo do funil. Onde é que eu faço o começo do funil? Eu faço TikTok. Né?
eu faço em outros lugares, né? Ou, às vezes, não TikTok, mas outros canais de awareness. E talvez a gente precise unificar isso. E aí você junta forças numa fase, junta força no canal, e aí acaba aproveitando mais. Mas eu acho que o mais importante está essa integração e fazer isso colaborativamente, como você falou, né? Não só dentro da empresa, mas com os outros players de varejo. Né? Léo, queria te agradecer. Obrigado. Eu sei que tem mais algumas perguntas aqui para o Léo. Eu vou ficar aqui, depois a gente continua. Eu ia fazer esse pedido para ti. Se tu puder depois, Léo, conversar com as pessoas que tem aqui ainda para a gente fazer pergunta. O Léo é de casa aqui, é um conselheiro nosso, como eu comentei antes, vai estar à disposição aqui. Aí a gente consegue respeitar o tempo aqui. Pode ser? Valeu. Léo, obrigado mais uma vez pela aula. Obrigado a vocês. Aula. Até mais.